Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estar com vocês neste dia, mais uma vez meditando na palavra de Deus. Desejo que o seu dia seja incrível e cheio da presença do Senhor, pois quando ela vem, tudo fica mais fácil. Né? É como um trem andando sobre os trilhos, é como um barco navegando em águas profundas. Quando a presença de Deus vem, as coisas fluem. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da presença do Senhor. Ela é como o ar no pneu do carro, né? Quando o carro está com pouco ar no pneu, ele vai se arrastando. Quando ele está com o pneu cheio, ele flui, ele vai rápido. Assim também é a nossa vida. Precisamos do Espírito Santo todos os dias. Você já pediu hoje a presença do Espírito Santo? Então convide ele, diga: Santo Espírito, toma-me neste dia. Enche-me neste dia. Dá-me a tua paz, a tua presença, Espírito Santo. Eu te quero. Aleluia. Queridos, é sobre isso a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nos últimos 2 dias eu tenho meditado aqui com vocês sobre esta carta. E hoje eu quero ler com você um trecho do capítulo 4. Porque na carta aos Gálatas, o apóstolo está discutindo sobre a questão das leis do Antigo Testamento e sobre a presença de Deus através de Jesus e a salvação através de Jesus, né? Da forma com que Deus faz isso no Novo Testamento. Veja, então Antigo e Novo Testamento se relacionam na teologia de Paulo na carta aos Gálatas. Paulo apresenta para nós um filtro para olharmos os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel, por exemplo. Não estamos falando dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, e esses não mudaram e nunca vão mudar. Mas nós estamos falando de leis envolvendo questões de dias, de festas, de sacrifícios, de comidas, de isso, aquilo, roupas. Isso tinha a ver com aquilo que o povo de Israel vivia naquele momento. E o apóstolo vai deixar isso bem claro, e ele usa uma figura. Ele fala sobre uma criança sendo educada por um tutor, por um professor. Olha o que ele diz assim, Gálatas 4, versículo 1 em diante. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Olha só. Então imagina uma criança, né, que ela é filha de um grande proprietário de terras, de um grande empresário, mas quando essa criança é pequena, né, mesmo ela sendo herdeira de tudo, ela não pode usufruir de nada, porque ela não manda em si mesma. Ela precisa ser educada. Diz assim: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então imagina uma criança que ganhou já um testamento e que o pai talvez não está presente, ou morreu, ou foi viajar. Então aquela criança está na propriedade, ela é a dona da propriedade, mas até ela ser maior de idade, ela precisa obedecer a tutores e a curadores. É essa a figura que Paulo está usando para envolver a questão da lei. Ele diz que a lei é como se fosse um tutor, como se fosse um amo, que está educando uma criança até ela ser madura o suficiente. Ou seja, as leis do Antigo Testamento envolvendo roupas, comidas, sábados, sacrifícios, elas eram figuras para nos educar em um caminho com Deus, enquanto ainda não tínhamos maturidade. Veja, a minha filha, quando era pequena, ela tinha certas regras que hoje já não valem mais para ela. A Laura, agora ela tem 10 anos. Então, quando ela era pequena, eu dizia: não pega a faca. Quando tu quer cortar alguma coisa, tu me pede e eu corto para ti. E eu dizia: não pega a faca. Né? Não era para ela pegar a faca. A pergunta é: esta lei vale até hoje para ela? Ela tem 10 anos. Faz sentido isso hoje? Vai fazer sentido isso para o futuro dela? Não. Por que a lei era não pega a faca? Porque ela não tinha maturidade, não tinha ainda, não era destra suficiente, não tinha destreza suficiente para cortar com uma faca. Então nós cortávamos a carne para ela, nós cortávamos as coisas para ela no prato. Então ela não pegava uma faca, né? Às vezes dávamos para ela aquela faquinha que não tem, né, fio, algo mais simples. Por quê?
porque ela não estava preparada. E alguém fazia isso para ela. Assim também são algumas leis do Antigo Testamento. Foram dadas ao povo de Israel. Não faça isso, não faça aquilo. Porque o povo não sabia lidar com a liberdade. Não sabia lidar com a sua vida espiritual. Então, as regras tinham que ser muito claras. No final da tarde de sexta-feira vocês vão parar tudo e vocês vão fazer tal coisa. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda para guiar eles numa vida de comunhão com Deus. Olha só no versículo 13 o que Paulo diz. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, e Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. E este Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Agora que somos filhos de Deus e que temos a maturidade, agora que recebemos o Espírito Santo, já não somos mais crianças na fé, Deus nos dá sabedoria para tomarmos decisões. O que o apóstolo vai nos dizer num certo momento? Ele diz, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, agora o governo da minha vida não está mais em uma lei escrita no papel, mas está na lei do Espírito Santo que se escreve no meu coração. Então, por exemplo, tem certas coisas que Deus já me disse para eu não fazer mais. E que mesmo não sendo proibidas na Bíblia, eu não vou fazer. Porque a voz do Espírito fala no meu coração que isso não agrada a Deus na minha vida. Então, eu não vou fazer, porque não agrada a Deus na minha vida. Mas eu não tenho que impor isso como uma lei para os outros, porque o Espírito vai revelando a cada um, no decorrer da sua vida, aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. É claro que tem coisas que já estão descritas na Bíblia. Não matarás, não roubarás, não adorarás outros deuses, honrará teu pai e tua mãe. E aí vai, os 10 mandamentos eles estão claros, né? E além disso, os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, o chamado à pureza, à humildade, à santidade, né? Vivermos livre dos pecados imorais, das imoralidades sexuais. Veja, isso tudo está revelado e está claro. Mas tem coisas que são detalhes do dia a dia que Deus vai revelar para cada um. E tem coisas que são específicas para você. Por exemplo, quando eu me converti, Deus me tirou de um meio que eu estava. E Deus me tirou de algo que eu almejava muito, humanamente falando. E Deus me disse que eu não deveria voltar para lá. Então, mesmo que hoje eu tenha o Espírito Santo, que eu seja um homem maduro, Deus me mandou sair de lá e não voltar para lá. Eu não vou voltar. Mesmo que pareça lícito, não é o meu chamado. Não é minha vocação. E estar fora do chamado e da vocação de Deus é estar fora da vontade de Deus. É pecado. Se Deus me chamou para viver de um jeito e viver uma coisa e viver um propósito, viver fora desse propósito é pecado. Então pecado não é só roubar, matar, mentir, trair minha esposa. Pecado é viver fora do propósito de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso ter mais comunhão com o Espírito Santo. Porque é Ele, agora que eu sou um filho maduro, eu tenho consciência e eu tenho maturidade para tomar minhas próprias decisões. Já não sou mais uma criança. A minha filha tem 10 anos, já não é mais pequenininha. Tem certas coisas que ela pode fazer. Esses dias eu cheguei em casa e estava pronto um bolo. Papai, assei um bolo para nós. Ela tem 10 anos. Ela já sabe ligar o forno. A gente não permite, quando está fora de casa, que ela acenda o fogão. Fogo no fogão, não. Quando não tem o adulto em casa. Mas quando tem, ela pode acender o fogão. Porque ela já é uma menina grande, inteligente. E nós já ensinamos ela certas coisas. Mas ela deve avisar nós e deve... Só quando nós estamos em casa.
Mas quando nós estamos fora, nós já autorizamos ela a fazer coisa no forno, desde que ela não fique fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então ela vai fazer aquilo ali, vai prestar atenção naquilo, para não pegar fogo, né? Não queimar o bolo. E o bolo é uma coisa que ela aprendeu a fazer desde pequenininha conosco. Ela faz sozinha. Olha que legal, ela já tem maturidade para isso. E eu tenho que também deixar ela, né, usar dessa liberdade. Mas também a gente já ensinou para ela alguns princípios. Fez o bolo, não é porque fez o bolo que vai comer o bolo inteiro. Vai fazer mal. Tem uma quantidade de açúcar que a gente come por dia, tem uma quantidade de doce que a gente come por dia, ela sabe. Está ensinado. Então, mesmo ela tendo certa liberdade, tem certas coisas que ela tem que ainda falar conosco, porque ela ainda é uma criança. A liberdade dela vai sendo liberada, mas quando ela tiver seus 15, 16 anos, certamente ela vai poder acender o fogão sozinha, né? Assim também as pessoas vão ganhando liberdade durante a vida, porque a liberdade também me traz responsabilidade. Agora que temos o Espírito Santo, nós temos liberdade total. Não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas também temos uma responsabilidade de ouvir o Espírito para ver o que é certo e o que é errado. Amém? 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 Você está entendendo? O que é a vida cristã? É a vida na dependência do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, queremos depender mais de Ti, ouvir a Tua voz e viver para Ti. Não queremos uma vida vã, não queremos uma vida perdida em nós mesmos, não queremos uma vida, Senhor, jogada fora. Queremos viver os Teus propósitos. Acorda-nos hoje para a Tua vontade, enche-nos com o Teu Espírito e põe a Tua lei, a Tua vontade dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo que Tu tens feito, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado pela Tua bondade conosco. E também, Senhor, pela Tua misericórdia, porque tantas vezes já erramos nessa vida e o Senhor teve misericórdia, nos amou, nos perdoou e foi nos ensinando a sermos melhores. Queremos hoje ser melhor do que ontem e queremos amanhã ser melhor que hoje. Queremos progredir, Senhor. Ensina-nos a progredir na fé contigo. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé. Gaste uns minutinhos compartilhando com quem você ama. Que Deus abençoe você.